Lucas capítulo 1, os versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por esse dia glorioso, dia separado para a pregação, para o culto, para a ministração da Tua Palavra, Pai. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que possamos, Senhor, ter os nossos ouvidos atentos à Tua Palavra, aos ensinos, à repreensão, à admoestação, ao consolo, que possamos sair daqui, ó Pai, alimentados pela Tua Palavra, consolados por ela. E se em alguma coisa temos falhado, Senhor, que possamos ser orientados a andarmos no caminho certo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que temos de cantar louvores ao Senhor, de levantar a nossa voz em oração e sermos alimentados pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração nesse momento, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro de Lucas. Nós já terminamos as meditações no Evangelho de Mateus e vamos começar a falar de Lucas, às vezes que eu vier pregar na parte da manhã. À noite a gente continua com Daniel. Tá? Existe algumas coisas a se falar sobre Lucas. Esse evangelho parece que ele foi escrito por volta do ano de 60 a 63 depois de Cristo. E o seu autor, ele é identificado como um médico, e que algumas pessoas falam que ele tinha essa característica por se preocupar muito com os pobres e com os doentes. Naquele tempo, a medicina ela não era avançada como é nos dias de hoje, e você não tinha jargões que identificasse a profissão da pessoa, né? Mas hoje, quando você conversa com um advogado, você vê que ele é um advogado. Quando você conversa com um médico, pela conversa você descobre que ele é um médico. Quando você conversa com um policial, com um militar, pela conversa você descobre que ele é um policial, que ele é um militar. Mas aqui é um registro da tradição. Tá? Diz a tradição que Lucas era um médico e que ele escreveu tanto o livro de Atos quanto esse evangelho nesse ano, já bem após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e a sua ascensão, final do seu ministério. A gente vai falar mais sobre isso nessa introdução, em que nós vamos mostrar qual era o objetivo dele, por que ele escreveu, né, quais foram os intentos dele de colocar, e nós vamos ver também uma riqueza muito grande na narrativa de Lucas, né, sobre a vida e a obra do Senhor Jesus. E aqui nós começamos a ver, e nós vamos ver ao desenrolar da narrativa de Lucas, que existem vários relatos que só aparecem nesse evangelho, relatos que não são mencionados nos demais evangelhos. Como exemplo, já de cara, na próxima pregação que fizermos, nós vamos ver a história de Zacarias e Isabel, e da anunciação que o anjo fez a Maria. São os dois primeiros. Tá? Esses dois primeiros capítulos, as narrativas de Lucas 1 e 2, também nós não vamos achar nos outros evangelhos. E outras narrativas ao longo da caminhada em Lucas, como por exemplo, a conversão de Zaqueu, a conversão do ladrão na cruz, a caminhada dos dois discípulos, nosso pastor gosta tanto de citar, né? A caminho de Emaús,
a parábola do fariseu e do publicano, a parábola do rico e de Lázaro e a parábola do filho pródigo, elas vão estar presentes apenas no Evangelho de Lucas. E essas partes da Escritura servem para nossa instrução. São relatos maravilhosos do ensino de Cristo e de fatos que aconteceram, que mostram que o Evangelho de Lucas é um evangelho especial, como todos os outros são, mas ele mostra uma riqueza maior de detalhes que os outros não apresentam para nós. Em primeiro lugar, o Evangelho de Lucas, aqui na sua introdução, ele vai mostrar um resumo do valor que esse Evangelho tem. E aí ele começa a falar, lá no versículo 1, que houve uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O Evangelho, cada um deles, ele é uma narrativa de fatos a respeito da vida e da obra de Cristo. O intento de cada um dos evangelistas que escreveu era mostrar a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. A nossa religião cristã, o cristianismo, ela é uma religião que se baseia em fatos. A vida e a obra do Senhor Jesus descrita nos evangelhos, todos os fatos e acontecimentos da sua vida, todos os seus ensinamentos. É isso que nós pregamos. É essa a realidade da nossa religião. Nós não podemos perder essa premissa na nossa vida cristã. Existem muitas pessoas que se envolvem com doutrinas, com teologias, com ensinos de homens e deixam de lado o cerne do Evangelho. Os primeiros pregadores, quando eles saíram da Judéia e foram dispersos, eles não saíram proclamando um sistema bem elaborado de doutrinas, com princípios complexos, regras a serem seguidas. Não. A primeira coisa que eles pregaram, e a sua ocupação primordial, foi transmitir e contar aos homens fatos absolutamente claros. Eles saíram anunciando a um mundo sobrecarregado de pecado, a um mundo colocado debaixo do aio, que era a lei, um mundo entregue a Satanás, que o Filho de Deus, ele veio à terra, que ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou por cada um de nós. Eu não estou dizendo que tudo que foi desenvolvido pela igreja a partir dos ensinos de Cristo seja errado. E mais, seja errado ensinar. Mas nós não podemos nos esquecer da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, no seu início, ele era muito mais simples do que o Evangelho que é anunciado hoje. Muitas igrejas têm se afastado da simplicidade do Evangelho. Muitas igrejas têm buscado o bem-estar dos homens. Muitas igrejas têm buscado a riqueza. Muitas igrejas têm, com isso, negado o Senhor Jesus. A pregação do Evangelho inicial, simplesmente a história do Senhor Jesus. Nada mais do que isso. Quando nós vemos como a igreja, antes da reforma, ela criou doutrinas pervertidas, que não condiziam com a palavra de Deus. Nós vemos como a criatividade do homem, quando ele vira as costas para a palavra de Deus, cria sistemas complexos e que enredam os homens. E as pessoas gostam disso. Você ficar com a simplicidade do Evangelho, você ficar com o ensino que era a principal pregação do Senhor Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
para a nossa mente desenvolvida, né? Para a nossa era da tecnologia, em que você tem sempre que ter uma novidade para que alguma coisa fique em evidência. No marketing isso é muito comum. Vocês pegarem 90% das embalagens que vocês têm na sua casa, de qualquer produto. Quando você chegar em casa, dá uma olhada. Sabonete, detergente, shampoo, pão, macarrão, qualquer coisa. Em todas elas vai ter a palavra novo, nova fórmula, nova embalagem, alguma coisa vai ser novo. Pelo menos na propaganda. O ser humano, ele não consegue ficar muito tempo com alguma coisa em que a novidade não esteja presente. Mas não é assim no Evangelho. E por isso a igreja se afastou tanto da verdadeira pregação do Evangelho e retornou durante a Reforma. Mas hoje, quando nós olhamos para as igrejas que são ditas evangélicas, nós vemos o quanto o povo de Deus, e aí eu não vou falar das igrejas apóstatas, vou falar das igrejas verdadeiras, o quanto essas igrejas têm se afastado da verdadeira e genuína pregação do Evangelho. Né? Nós devemos ter como alvo do nosso cristianismo uma maior simplicidade no Evangelho. A pessoa de Jesus, em toda a sua amplitude, Ele deve ser o centro da nossa vida. Nós devemos nos espelhar em grandes exemplos, mas o exemplo maior, o alvo do nosso comportamento, o alvo dos nossos desejos, o alvo de como nós devemos proceder em cada situação, não deve ser João Calvino, não deve ser Paulo, não deve ser Apolo, Cristo. Muitas vezes nós olhamos para os homens que é mais fácil, porque eles são pecadores iguais a nós. Mas quando o nosso padrão é Cristo, nós não temos desculpa para o nosso pecado. Nós não temos desculpa para viver um evangelho onde a sua vida, o seu exemplo, os seus ensinamentos possam ser deixados de lado. Cristo. E viver com uma fé em Cristo, conhecê-lo cada vez melhor a cada dia. Esse deve ser o grande anseio das nossas almas, como Paulo fala lá em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. O que é o viver é Cristo? É ter toda a minha vida pautada pelos exemplos que o Senhor nos deixou, pelos seus mandamentos, por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele ensinou, não só com a sua boca, mas com o seu exemplo. E aí, nessa linha de pensamento da simplicidade do Evangelho, né, que é apresentada nos Evangelhos, apesar da profundidade e da extensão do ensino de Cristo, nós vemos que Ele era uma pessoa simples. A sua mensagem era direta, era fácil de entender. As pessoas não entendiam, porque elas não tinham o Espírito Santo. E nessa linha, ele vai mostrar nessa introdução, lá no versículo 2, quando ele fala assim: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O que é interessante, e aqui Lucas ele vai retratar e mostrar a verdadeira posição dos apóstolos na igreja primitiva. Ele vai mostrar quem eles eram, qual era a posição de destaque que eles estavam nessa igreja. E aqui existe uma expressão de humildade que nos instrui a uma ausência completa de exaltação humana aos homens que estão na liderança da igreja. Aqui e ao longo de toda a narrativa, Lucas ele não vai conferir aos apóstolos qualquer título e não vai oferecer desculpa para aqueles que gostam de falar com eles com veneração idólatra, como se eles fossem diferentes de qualquer um de nós.
por conta do ofício que eles ocuparam ou por conta da sua intimidade com o Senhor. É interessante porque, novamente, falando da Igreja Católica, a Igreja majoritária, nos séculos posteriores ao ministério de Cristo, essas pessoas elas foram elevadas a uma categoria que não era condizente com o que eles viveram. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que os apóstolos eles eram como o lixo do mundo, né? E eles batalhavam, labutavam para que a glória fosse da igreja. E hoje nós vemos uma completa inversão desses valores na igreja. Nós devemos estar atentos a isso, né? Muitas vezes nós gostamos de colocar num pedestal, não deveria nem existir, determinados homens, determinados pastores, determinados preletores, e nos esquecemos que aqueles que foram as colunas em que a igreja foi edificada no ensino de Cristo e pela doutrina dos apóstolos, eles não são exaltados por causa do ofício que eles receberam. Pelo contrário, a Escritura mostra as suas fraquezas, a Escritura mostra o seu pecado, mostra a sua labuta, mostra as suas perseguições, os seus sofrimentos, mas assim, o ser humano ele gosta de mudar a ordem, né, das coisas. Uma coisa que é mostrada na Escritura de uma forma, pessoas hoje se intitulando apóstolos, querendo viver no luxo, na ostentação, sobrepujando os outros crentes, e quando você vê a vida dos apóstolos, era uma coisa completamente diferente. Eram servos da palavra e eram servos do Evangelho. O maior privilégio, a maior honra que eles poderiam ter na sua vida era levar a mensagem de boas novas e do amor de Deus e a história e o horror da cruz a um mundo em pecado. Peguem os grandes pastores, peguem o discurso deles. Sobre o que eles falam? Eles falam do escândalo da cruz de Cristo? Eles confrontam as suas plateias com o seu pecado? Não porque ele goste de fazer isso, mas por causa da pregação que ele faz? Jesus ele fazia isso todo o tempo. Ele confrontava as autoridades religiosas da época. Ele chamava os homens ao arrependimento. Como é que você vai chamar alguém ao arrependimento se você não mostrar que ela está em pecado? E hoje nós temos homens que querem se fazer muito maior do que aqueles que aqui são classificados de testemunhas oculares apenas e ministros da palavra. Bom seria para a nossa igreja e para o mundo se os ditos ministros do Evangelho eles não exigissem para si mais dignidade e honra do que as reivindicadas pelos próprios apóstolos. Você não vê os apóstolos brigando para serem reconhecidos, pelo contrário, você vê a luta e o trabalho deles para que a igreja crescesse. E hoje em dia o que nós vemos, e isso é lamentável, que muitos daqueles que são ordenados ao ministério, novamente eu estou falando de igrejas fiéis, como denominação, eu não estou falando de igrejas apóstolas, não estou falando de seita, estou falando da nossa denominação, de denominações irmãs, né? Frequentemente essas pessoas eles querem exaltar a si mesmos e o seu ministério tomando uma posição contrária ao que o próprio Senhor Jesus tomou. Vários milagres que o Senhor Jesus fazia, ele falava, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece e não conta para ninguém. Vai, não peques mais. E bico calado. Jesus ele não queria publicidade. Jesus ele não queria ser reconhecido como alguém que era um popstar. Quando ele chegava, as pessoas ficavam... Não. Pelo contrário. O Senhor Jesus ele queria um coração arrependido. Ele queria mudança de vida. Ele queria que as pessoas o reconhecessem como ele era. Senhor.
das suas vidas. E todos se espantaram, porque era consenso entre o povo de Deus, errado, que o Messias viria em glória, em poder, para libertar o povo do jugo de Roma. Mas não foi assim que ele se apresentou. E não é esse o exemplo que nós devemos seguir. Não só aqueles que são líderes, mas todos nós. A palavra de Deus, em vários momentos, ela fala que aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja aquele que sirva. No mundo, você tem os governadores e as pessoas que estão investidas de autoridade, que dominam sobre os outros. Na Igreja de Cristo, não é assim. E por outro lado, não menos lamentável, nós vemos que muitas pessoas, membros da igreja, estão incentivando esse tipo de prática. Adoram uma tietagem. Não podem ver determinado pastor. Eu lembro de uma conferência dos puritanos que nós fomos, e um dos preletores, que eu não vou dizer o nome, quando terminou, ele falou: ninguém quer tirar foto comigo. Aí todo mundo foi lá para frente para tirar foto com ele, porque ele não era conhecido. Os pastores, os medalhões, os conhecidos, não estou falando mal deles não, tá? Todo mundo tietando. Muitas vezes nós devemos olhar para o nosso coração e ver se a nossa esperança não está sendo depositada em homens e não no Senhor Jesus. Nós devemos sim seguir os bons exemplos, nós devemos sim valorizar os bons pregadores da palavra de Deus, mas a primazia, a honra deve ser dada a Cristo, porque em Cristo nós não vamos ter decepções, nós não vamos encontrar falhas, nós não vamos encontrar desvios. Nos homens, sim, algum ou outro aspecto nós podemos nos decepcionar com alguns desses homens. Então, não é só culpa. Esses homens têm a sua culpa de quererem se exaltar, quererem ter proeminência no corpo de Cristo, mas o povão também gosta. Nós devemos vigiar o nosso coração para não darmos um valor além da medida que esses homens merecem. Devemos estar atentos quanto a isso, para não tirarmos a primazia no nosso coração do reinado e do senhorio do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ele vai começar a mostrar as qualificações para o trabalho de se escrever um evangelho. Ele fala que depois de uma acurada investigação, lá no versículo 3, de tudo desde a sua origem, ele começa a mostrar qual foi a mecânica para ele escrever esse evangelho. E assim, nós íamos perder muito tempo tentando descobrir qual a fonte que Lucas, quais as fontes, não uma fonte só, ele obteve essas informações que ele vai nos fornecer. Não parece plausível supor, não podemos afirmar que ele esteve presente, escutando os ensinos de Cristo, ou esteve como testemunha dos seus milagres que o Senhor fez. Dizer que ele esteve com Maria ou com alguns dos apóstolos é apenas suposição, até especulação da nossa parte. Não temos registro dessas coisas. Mas uma coisa nós devemos saber, e é interessante, eu falo muito isso na nossa classe: o ensino da Escritura, ele é progressivo, E a gente começa falando da autoridade da Escritura, da inerrância da Escritura. Para nós é suficiente saber que Lucas ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever este evangelho. Toda palavra ela é inspirada, ela é útil para a repreensão, para a instrução. Lógico, Lucas ele não se sentou em casa e ficou esperando a inspiração divina para escrever. Ele não desprezou os meios ordinários de se obter informações. Ele afirma isso. Ele fez uma acurada investigação. Mas quem o dirigiu
na escolha dos assuntos, na ordenação daquilo que foi escrito? O próprio Espírito Santo de Deus. E isso é uma coisa difícil para a gente entender como isso funciona. Isso não acontece mais nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele ilumina as nossas mentes, ele tira a cegueira dos nossos olhos para que nós possamos contemplar o ensino da palavra de Deus. Mas essa ação extraordinária do Espírito Santo nos autores bíblicos, fazendo com que a Bíblia ela seja um livro escrito ao longo de mais de 4.000 anos, sem nenhuma contradição, tendo como fio condutor Cristo, do seu início ao fim. Isso nós vemos presente aqui em Lucas também. Ele guia os pensamentos de Lucas na elaboração do texto, no formar as sentenças, até mesmo na escolha das palavras. É o Espírito Santo agindo poderosamente e de forma extraordinária para que tudo aquilo que ele escreveu aqui, ele deve ser lido não como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus, como os tessalonicenses receberam os ensinos de Paulo. E nós devemos sustentar com firmeza a doutrina da inspiração divina em cada palavra da Bíblia. Nós não podemos imaginar, isso é central na nossa fé, que algum livro, algum autor, seja do Antigo ou do Novo Testamento, ele tenha cometido algum equívoco, alguma falha ao escrever, quando ele estava redigindo o que hoje nós temos como Escritura. Porque, como diz Pedro, eles faziam isso motivados pelo Espírito Santo. E aqui cabe um parênteses. A Escritura ela não é um livro comum. Ela não é um livro em que eu simplesmente coloco um dicionário do lado, vou lendo e as palavras que eu não entendo eu traduzo e beleza, o entendimento está. Isso é uma coisa também que a gente fala lá na classe, né? Toda vez que a palavra de Deus é lida, é pregada, duas coisas vão acontecer. Se o Espírito de Deus está acompanhando, vai trazer conversão, vai trazer confissão de pecados, vai trazer esperança, vai trazer consolo, vai trazer admoestação. Se o Espírito de Deus não acompanha, vai trazer endurecimento. Quando nós somos postos diante de qualquer obra secular, você vai ter um monte de possibilidades. Diante da palavra de Deus, só duas. Por quê? O Espírito Santo, ele é dado àqueles que são chamados para serem filhos de Deus. Como Jesus falou ao mestre da lei, o Espírito sopra onde quer. E ao seu bel prazer, esse entendimento, ele é dado aos filhos de Deus. E isso deve estar firme no nosso coração como princípio. E é interessante, se nós não conseguimos entender uma passagem da Bíblia, ainda não temos a maturidade suficiente, ou nós não conseguimos harmonizá-la com outro texto da palavra de Deus, nós devemos ter a consciência que a falha não está na palavra de Deus, mas sim a falha está em nós, pela nossa incapacidade de não compreender. Por isso a necessidade da pregação, do ensino, de boas leituras, E ao tomarmos esse procedimento, ao tomarmos essa iniciativa em nossas vidas, os nossos pés vão estar firmados sobre uma rocha, Cristo, que é a mensagem principal de toda a Escritura. No momento em que nós abrimos mão dessa verdade, a nossa vida vai oscilar, a nossa vida vai ser envolvida por dúvidas, e nós não vamos caminhar rumo a Canaã celestial. E por fim, e aqui é algo bastante interessante e um consolo para nós. Ele fala que o objetivo dele escrever esse evangelho
era que Teófilo ele tivesse plena certeza das verdades em que havia sido instruído. Aqui ele mostra que não existe nesse propósito, e a Bíblia ela é uma prova disso, de que não existe qualquer incentivo daqueles que apenas confiam em tradições orais ou na voz da igreja. E por não observar esse princípio de seguir aquilo que está escrito, aquilo que está firmado na palavra de Deus, dar ouvidos a outras vozes, foi que a igreja se afastou da palavra do Senhor, a igreja majoritária. Deixou de olhar para aquilo que estava firme, fundamento, e começou a dar ouvidos a outras vozes, né? E aqui Lucas ele vai mostrar nessa narrativa que ele conhecia bem a fragilidade da memória humana e como era fácil uma história ser modificada ao ser contada várias vezes, tanto por acréscimos como por alterações, quando isso só depende da palavra falada. Todo mundo já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio. Você chega no ouvido de uma pessoa, fala uma frase, ela fala para o próximo, que fala para o outro. Quando chegar na última pessoa, você vai ver que é uma frase completamente diferente. E aqui Lucas ele está mostrando também uma preocupação do Espírito Santo, afirmando que a Escritura ela não era para ser transmitida apenas de forma oral. A transmissão oral da Escritura deveria partir de um conhecimento sólido daquilo que estava escrito. Moisés, quando escreve a lei, ele escreve, e lá em Deuteronômio 6, ele fala: essas palavras que hoje te ordeno, abre parênteses, estão aqui escritas, estarão no teu coração, dela falarás a teus filhos, andando pelo caminho, ao sentar-te, ao levantar-te, delas escreverás nos umbrais das tuas portas. Palavra escrita, ela não vai mudar. Se nós dependêssemos da nossa capacidade de memória, da nossa capacidade de não aumentar uma história, né, você vai ver que a igreja ela se afastaria muito, de novo, da centralidade do Evangelho, que é a palavra, a vida e a obra do Senhor Jesus. E o que ele faz? Ele escreve. Ele tem esse cuidado de escrever. Nesse propósito de escrever, né, muitos se opõem à propagação do Evangelho por nos chamarem de ignorantes, de acreditarmos cegamente naquilo que está escrito. Apesar da evolução da humanidade, apesar da evolução da filosofia, dos conceitos, né? Mas quando nós olhamos para o que Lucas está falando, e aqui no versículo 4 ele fala: tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ele não queria que Teófilo, e por conseguinte o Espírito Santo, todos nós, que nós tivéssemos qualquer dúvida sobre qualquer assunto em nossa fé, porque a dúvida ela exclui a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele queria que naquilo em que ele foi instruído, toda essa instrução tivesse uma sólida base documentada, para que ele pudesse recorrer todos os momentos que a sua fé fosse provada. Irmãos, essa pequena introdução, ela vem nos mostrar o valor desse Evangelho, não só de Lucas, mas de todos os Evangelhos, a centralidade da vida de Cristo na vida da igreja e a importância de termos a palavra de Deus como regra de fé em prática nas nossas vidas. Nós temos um livro escrito, 66 livros, que nos pode tornar sábios para a salvação pela fé em Jesus.
Muitas pessoas hoje proclamam um evangelho diferente do que nos é apresentado aqui em Lucas, diferente daquilo que nos é apresentado na Escritura. Tentam apresentar um evangelho de obras, salvação pelas obras, das maneiras mais disfarçadas e dissimuladas possíveis. Mas se nós não temos o evangelho da graça de Deus, nós vamos ter um evangelho de obras. E Lucas e o Espírito Santo estão demonstrando essa preocupação de termos a nossa fé baseada na vida e na obra do Senhor Jesus. Nós devemos diariamente agradecer a Deus pela sua palavra, pela sua bondade de não sermos deixados dependentes da tradição de homens e sermos mal encaminhados e mal dirigidos por ministros mal informados ou mal intencionados. Se nós temos hoje uma igreja onde a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, onde o ensino e o estudo da palavra de Deus é valorizado, isso é somente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Devemos nos lembrar de agradecer, em primeiro lugar, agradecer isso a Deus, de podermos ter isso na nossa igreja. E, em segundo lugar, pedir ao Senhor que levante ministros, levante pregadores da sua palavra, que sejam fiéis a esse evangelho escrito, para que as suas ovelhas tenham plena certeza das verdades em que estão sendo instruídas. Que o Senhor seja gracioso para conosco e que nós possamos gozar dessa bênção na nossa igreja. E por onde quer que andemos, nos preocupemos com isso, de estarmos em igrejas onde a palavra do Senhor é a única regra de fé e prática e é a única base do ensino verdadeiro sobre a vida e a obra do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou às cegas, o Senhor não nos deixou ao arbítrio, Senhor, da instrução de homens, mas aprove ao Senhor registrar a Tua palavra, Pai, e pela Tua maravilhosa graça, pela Tua providência, ela chegou até nós. Pedimos, Senhor, que não a tratemos, Senhor, de forma comum, de forma simplória, mas que saibamos, Senhor, dar a Tua palavra, a palavra de Cristo, o verdadeiro valor que ela merece em nossas vidas, ó Pai. Que possamos cada dia mais, Senhor, estar firmados nela, para que possamos ter certeza, Senhor, das verdades em que já fomos instruídos, ó Pai. E que tudo aquilo que estejamos aprendendo, estejamos caminhando, Senhor, nesse mundo e nessa caminhada de conhecimento para cada dia mais conhecer ao Senhor, cada dia mais mortificar a nossa carne, que nós possamos ter a Tua palavra em alta conta, Senhor, diante dos nossos olhos. Ensina-nos, Senhor, como igreja, a valorizar, Senhor, aqueles ministros que pregam a Tua palavra, mas que esse valor seja somente pelo Seu ofício, Pai, que saibamos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida, Cristo em primeiro lugar na nossa pregação, Cristo em primeiro lugar na nossa igreja, Senhor. É em nome dEle e confiado nos Seus méritos é que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.